Faz mais de uma década que eu atuo em gestão na área de segurança do trabalho. E se tem um tema que eu vejo os profissionais com dificuldade de explicar, apesar de ser tão básico e tão fundamental na nossa área, é avaliação de risco. Mas espera aí, avaliação de risco é uma ferramenta tão tradicional, o que isso tem a ver com nova visão de segurança do trabalho? Fica aí, que está começando mais um Além do Zero. Vamos começar falando da abordagem tradicional de avaliação de riscos. Se você souber descrever esse processo de uma maneira confiante, certamente você vai impressionar aquela pessoa que faz a sua gestão ou a pessoa que está te entrevistando para a vaga que você tanto sonhava. O primeiro passo é identificar os riscos. Você pode fazer isso listando as tarefas e identificando os perigos que estão associados a essas tarefas e como eles podem se tornar riscos. Lembra daquela velha imagem usada por todo mundo do tubarão nadando sozinho no mar e você efetivamente mergulhando? Logo, você tem que identificar as pessoas expostas àquele risco. E em seguida, você pode efetivamente avaliar o risco. A maioria das empresas usa alguma matriz que tenha probabilidade no eixo X e consequência no eixo Y, ou o contrário. Depois de identificar o risco e avaliar, você efetivamente determina as medidas de contenção, as medidas de controle. E aí entra a velha pirâmide de prioridade das medidas de controle, lembra? Eliminação ou substituição, engenharia, administrativo e EPI. A partir daí, você efetivamente pode implementar essas medidas de controle. Pronto! Você tem um ciclo completo de identificação e avaliação de riscos. Já pode sair por aí impressionando bastante gente que acredita que esse é o melhor método para evitar acidentes e prevenir acidentes por aí. Esse método, apesar de ter um potencial muito bom, tem algumas limitações importantes. Acontece que a maioria das organizações acredita que esse processo deveria estar nas mãos simplesmente dos profissionais de segurança do trabalho. Algumas, talvez com uma abordagem um pouco diferente de distribuir a responsabilidade, colocam a avaliação de risco nas mãos dos líderes operacionais. E essas duas opções têm grandes riscos. Uma é que a avaliação pode se ater ao trabalho prescrito, aquele que está escrito no procedimento, no design da tarefa. Você e eu sabemos que esse trabalho geralmente não é exatamente como o que acontece no chão de fábrica ou na linha de operação. Isso pode tornar a sua avaliação de risco um tanto superficial. Um outro problema que pode surgir é você confiar em medidas de controle que acredita estarem estabelecidas, mas que na real, no dia a dia, não são efetivamente utilizadas ou não são mantidas de forma adequada. Como eu disse antes, esse processo funciona e funciona muito bem em diferentes organizações. Mas muita gente também me pergunta, seja por aqui, no LinkedIn ou em conversas, como é que a gente começa a aplicar a nova visão no nosso dia a dia, na nossa empresa, na nossa organização? Se o processo de avaliação de riscos é a base fundamental da maioria dos sistemas de gestão, está aí uma grande chance da gente começar a implementar a nova visão e fazer com que ela permeie por todos os lados da nossa organização. Então vamos lá? Vamos fazer então a avaliação de risco com o conhecimento de nova visão de segurança do trabalho? Vem comigo! O processo pode até algumas vezes ter muitas similaridades com o que a gente acabou de falar. Lembra, nova visão é uma evolução do que a gente já faz. Nada de sair tentando revoluções por aí para resultados inesperados. A gente já falou disso num outro vídeo. Para realizar uma avaliação de risco, é importante que você tenha um conhecimento espetacular da operação, do trabalho, como ele realmente é feito. Quem melhor que as pessoas que efetivamente executam o trabalho? Então nada de deixar a avaliação de risco simplesmente nas mãos de líderes e dos profissionais de segurança do trabalho. Não me levem a mal, meus colegas, mas ninguém sabe tão bem como executar uma tarefa como as pessoas que executam aquela tarefa. E o processo de avaliação de riscos que eu proponho é baseado em perguntas. Afinal, se a gente não tem a resposta certa, talvez seja porque a nossa pergunta está errada. My responses are limited. You must ask the right questions. E a primeira pergunta é: quais são as atividades? Como é que essas atividades são efetivamente realizadas no dia a dia? Não adianta só ler um procedimento. Como é que os trabalhadores executam? Quais são os pulos do gato? Quais são os atalhos tomados pelas pessoas que estão ali executando? Quais são os perigos? Veja que agora a gente não está falando de riscos ainda. E é muito natural para os seres humanos identificar perigos, identificar energias que de alguma forma podem entrar em contato com a gente e nos causar alguma lesão. Energia elétrica, pneumática, térmica, enfim. Pergunte às pessoas onde é que elas podem se machucar. Na sequência,
Quem pode se lesionar? Quem pode adoecer? Afinal, doenças deveriam fazer parte do nosso escopo de avaliação também. Quem é que trabalha ali? Quem é que está próximo àquelas energias que a gente identificou no passo anterior? Quem são as pessoas efetivamente executando e que, de alguma forma, não se sentem protegidas? A partir daí, a gente já pode perguntar: como é que pode acontecer o dano? Como é que pode acontecer um acidente ou uma doença? Veja que aqui a gente não está falando sobre identificar o risco, fazer uma conexão entre o perigo e a atividade. Seres humanos são naturalmente propensos a entender melhor histórias contadas por outros seres humanos. Então peça às pessoas para contar uma história de como é que o acidente poderia acontecer, como é que aquela energia identificada pode efetivamente causar uma lesão. Isso vai deixar o cenário muito mais claro para quem está lendo aquela avaliação e para quem depois possa entender e determinar se os controles estão realmente adequados. O próximo passo é perguntar: que medidas de controle existem hoje? Como é que as pessoas fazem para evitar um acidente? Não é só o que está escrito ou prescrito numa instrução, mas quais são os passos que efetivamente ajudam as pessoas a se sentirem seguras e a estarem protegidas? Que medidas de controle efetivamente não estão funcionando? Algum equipamento, algum sistema que foi implementado acreditando-se trazer mais segurança, mas que na realidade só está atrapalhando o trabalho, fazendo com que as pessoas tomem outras ações ou façam o trabalho de uma maneira diferente. E por último, pergunte às pessoas: estas medidas, estes controles são suficientes? Você se sente seguro? De verdade? Vocês vão lembrar que a maneira tradicional usa matrizes de risco 5x5, 6x7. Essas matrizes nada mais fazem que trazer uma priorização de riscos. Outra coisa que ninguém pensa é que essas matrizes geralmente são coloridas em verde, amarelo e vermelho. O que na verdade quer dizer que a parte verde é o limite de risco aceitável. Peraí, se tem um nível de risco aceitável, essas organizações também não podem falar que elas estão buscando zero acidente. Essa é mais uma boa oportunidade de desentulhar, desenrolar ou desburocratizar o seu processo. A maioria das pessoas não precisa de uma matriz de risco para avaliar se o trabalho que elas fazem é seguro e estável e pode ser feito com sucesso todos os dias. Você pode estar ponderando agora as falhas e limitações deste processo de avaliação de riscos que eu estou propondo. Uma delas pode ser a falta de um roteiro detalhado, de um método prescrito para a própria avaliação de riscos, que pode levar a falhas nessa identificação. Lembre-se que o trabalho escrito no procedimento, o trabalho prescrito, sempre diverge daquele que realmente é executado na linha de frente no chão de fábrica. E por que o processo de avaliação de riscos seria diferente? Em vez de prescrever cada pedacinho, cada detalhe do processo, por que não fornecer ferramentas, fornecer métodos para que as pessoas possam cumprir o trabalho da maneira que for melhor conveniente para elas? E essa aqui é a proposta: fornecer um guia, fornecer um material de suporte para que as pessoas possam tomar suas próprias decisões com relação ao trabalho que elas executam. Você também pode se perguntar: mas a quantidade e a diversidade de trabalhadores vai fazer com que esse processo de avaliação de risco seja infinito. E qual processo de avaliação de riscos não é infinito? Você sempre precisa estar se atualizando e sempre vão acontecer mudanças na sua organização e essas precisam ser levadas em consideração. Aí sim é parte do nosso papel na área de segurança do trabalho gerir esse processo, determinar o início, o meio e o fim de um ciclo e o início do próximo ciclo de melhoria. Algo que você também pode estar se ponderando é a falta de envolvimento dos líderes nesse processo. Será que isso não vai demonstrar um descaso com a segurança de trabalho? Uma cultura de segurança pobre? O papel dos líderes é fundamental para a área de segurança do trabalho. É fundamental para estabelecer um ambiente saudável e seguro para as pessoas. Acontece que cada um tem o seu papel. Os líderes têm uma influência muito maior sobre o contexto do trabalhador. O comprometimento deles pode ser demonstrado de uma maneira muito melhor através das suas tomadas de decisão, onde os recursos são investidos, por exemplo. Legal, agora você tem uma ótima ferramenta para impressionar os seus colegas amanhã no trabalho ou arrasar naquela entrevista. E mais importante que isso, semear alguns conceitos importantes de nova visão em toda a sua organização.
Um deles é o trabalho real e imaginado. Envolvendo as pessoas para que elas contem como executam o seu trabalho, você vai revelar diversas diferenças entre o trabalho como ele realmente é e o trabalho que foi prescrito. As pessoas são a solução, não o problema. É incrível como a gente acostumou a chamar todo mundo em uma empresa de colaborador, quando na verdade a gente não colabora com eles em nada. Colocar esse processo, essa ferramenta de avaliação de risco na mão do time e deixar com que eles contem e eles mostrem como eles fazem o sucesso acontecer diariamente tem um poder incrível. Isso nos leva ao último conceito, que é o contexto dirige o comportamento. Trazer esse processo de avaliação de risco certamente vai criar um ambiente de confiança onde as coisas podem ser ditas e o contexto vai dirigir o comportamento das pessoas para o sucesso, não para a falha. Se você gostou até aqui, não esquece de se inscrever no canal. O YouTube está dizendo que esses 2 vídeos são os melhores para você assistir daqui a pouco. Fica por aí, se cuida e não esquece de se divertir.